Olá, aqui é o canal Alma Luz. Bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. A gente faz o Evangelho no Lar regularmente, fazendo o estudo dos versículos dos Evangelhos, iniciados através do Evangelho de Mateus, e aí seguindo de forma sequencial. Hoje, iniciando a parte onde Jesus começa a chamar os seus discípulos. A gente fica muito feliz de estar com vocês aqui até esse momento e gostaríamos de, claro, continuar com a presença de vocês. Hoje é um dia muito especial, a gente vai provavelmente hoje quebrar aí vários protocolos do nosso canal. A gente costuma ler um versículo, aí a gente aumentou para 2, na vez passada, creio, antes da passada a gente aumentou para 3. Eu acho que hoje a gente vai ter que ler uns 4 versículos, mas é porque em determinados momentos ou nos falta a capacidade de interpretação, a gente precisa ter a humildade, né, de colocar isso, ou realmente o contexto se encontra, só é mais compreensível depois da leitura de 2 ou 3 ou 4, no caso, versículos. Então, hoje vai sair um pouquinho daquele ritmo que a gente conhece, mas meio que está se desenhando aí uma chegada maravilhosa ao Sermão do Monte, que vai acontecer em breve. Então a gente fica feliz de estar chamando os discípulos para nos ajudar e nos fortalecer nessa caminhada. Bom, vamos então à nossa oração. Nós fechamos os nossos olhos para, nesse momento, buscar olhar para dentro, olhar para aquela luz que nasce com todos nós, aquela luz que foi emanada do Criador e que ilumina todos os seres animados e inanimados, que a gente imagina inanimados, mas que carregam em si essa luz latente, que um dia vai brilhar como o maior até que o próprio sol, quando ela for capaz de refletir toda a bondade, todo o amor que nós herdamos do nosso Pai Celestial. Nós unimos nossos pensamentos e sentimentos, elevando uma prece ao Mestre de luz, a luz maior que aqui esteve. Nós agradecemos, Mestre amado, não só a presença entre nós naquela época, mas principalmente por a cada dia mais sermos capazes de acender um pouquinho mais a luz do seu Evangelho nos nossos corações, que sejamos essa noite igualmente protegidos, amparados, instruídos, para que não nos falte a motivação, o desejo e o entendimento para trazer luz a essas palavras que vão ser lidas essa noite, em seu nome, sempre. Esteja conosco hoje sempre, Mestre amado, muito obrigada, que assim seja. Pessoal, como eu disse, a gente está aí quase chegando no Sermão do Monte, que vai ser maravilhoso. Mas hoje a gente vai então iniciar um bloco novo que se chama A Vocação dos Discípulos. E como eu disse também, a gente vai ler mais do que um versículo, aparentemente, então 3, não são nem 4, ó. A gente já tinha lido 3, né? Mas eu acho que é porque realmente faz sentido e vai dar pra gente um contexto legal pra gente conversar a respeito, tá? Então, a gente vai do capítulo 4, ler os versículos de número 18, 19 e 20, tá bom? Vamos lá. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles,
Deixando logo as redes, seguiram-no. Simples, né? Jesus andando junto ao Mar da Galileia, um local em que ele esteve muitas vezes. A gente pode até conjecturar a respeito dessa predileção dele por estar próximo ali a essa água, né, esse corpo d'água. E a gente, ao estudar um pouco mais a questão espiritual da água, a gente entende a sua força magnética, a sua capacidade de limpeza, a sua capacidade de purificação, a sua capacidade de absorver um pensamento magnético, né, que a envolve e que demanda que ela faça uma coisa X ou Y, ou aquele pensamento magnético que não está necessariamente demandando, mas está vibrando baixo e que faz com que ela também absorva essas vibrações, mas com um poder purificador maravilhoso. E às vezes a gente até se pergunta se a predileção de Jesus por estar ali próximo ao Mar da Galileia não era para justamente usar aquele corpo d'água como um amplificador dessa luz que ele emitia de si próprio. Porque veja bem, a gente faz, né, depois dos nossos evangelhos no lar, todas as vezes a fluidificação das nossas águas. E para fluidificar a gente pede, a gente exterioriza a nossa vontade e a gente deseja dentro do nosso coração, conectando a nossa vontade à vontade magnânima do Pai Celestial, que só quer o bem, só quer o amor, só quer a luz, só quer o equilíbrio. Então, não é que a gente está pedindo para Ele nos dar algo, por favor, nos dê. Ele nos dá. Independente da gente pedir, Ele está dando nesse momento. O que impede a gente de receber é a nossa vibração, que não está numa frequência, na mesma frequência das benesses, das bênçãos que a gente recebe, né? E aí impedem muitas vezes a gente de recebê-las ou de percebê-las. Mas quando a gente faz o exercício de querer, exteriorizar o nosso querer, ter a vontade e sentir no nosso coração com o desejo de que sim, seja fluidificada, de que sim, seja purificada, que seja que possa receber o influxo de amor e de paz e de equilíbrio, e a gente quer isso, a gente se esforça para elevar a nossa vibração nesse campo que vai permitir então que haja a sintonia frequencial. E aí faz com que a nossa água então receba esses eflúvios, se fluidifique e a gente, ao tomá-la, receba aquilo que a gente está precisando, certo? Agora, imaginem isso, se nós, aprendizes do Evangelho, com o nosso poder mental ainda limitado, aprendendo a exteriorizar nossa vontade, a determinar aquilo que a gente quer, é capaz de permitir que as nossas águas sejam fluidificadas? Vocês conseguem imaginar a força da vontade do Mestre, que trabalhava em nome do Pai? Ele era o canal mais perfeito para a exteriorização na matéria, aqui na Terra, da vontade do ser maior, do Criador. Então essa água ali, muito provavelmente, se impregnou de todo esse amor. E ela provavelmente acabou se tornando como se fosse um amplificador para o planeta Terra inteiro. É uma teoria
que eu acho que a gente pode considerar como possível, plausível, se a gente entende o que a água é capaz de fazer, né? E aí, então, até ajuda a gente a buscar, né, um entendimento do porquê dos 2 pescadores, né? Esses pescadores iriam estar em contato com essa água constantemente, iriam oferecer para as pessoas ou vender para as pessoas, né, o alimento retirado dessa água. Assim, tem uma coisa muito interessante por trás nesse sentido, né? Mas tem uma mensagem, né, uma lição aqui mais profunda ainda, porque Jesus está lá andando pelo mar da Galileia, né? Como quem não quer nada, viu 2 irmãos que não o conheciam aparentemente, né? Vai saber, talvez já, né? O André a gente sabe que já tinha pelo menos ouvido falar dele, que ele seguia, né, o João Batista. Mas enfim, e ele fala para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Vamos ficar com esse texto que está aqui. Eu ainda não sei como é que vai ser a outra tradução ou a outra, o conteúdo dos textos que a gente vai ler nos próximos evangelhos. A gente sabe, né, que os evangelhos, eles são relatos de pontos de vista diferentes e às vezes trazem por conta disso a mesma passagem, só que com palavras diferenciadas, né? Porque eu conto a história do meu jeito, o outro conta do jeito dele, o outro jeito dele. Então Mateus contou de um jeito, Lucas de outro jeito, Marcos de outro jeito, né? E conforme as pessoas vão contando, claro que pode ser que tenha alguma diferença, mas a gente fica aqui, né, nesse que tá aqui, que tá simples. Jesus chamou, eles largaram a rede e seguiram Jesus. Porque isso é profundo demais. Isso é quando a gente tá no lado daqueles que estão se esforçando para seguir Jesus, ainda que o se esforçando signifique nesse momento apenas se conscientizar do que a gente deve fazer. A gente ainda não faz nada, né? A gente ainda não consegue pôr em prática, né, muitas das lições e muito daquilo que a gente sabe que é o correto, né? A gente tem hoje o evangelho mais como uma forma de mostrar pra gente que a gente errou de novo, né? Mas não tem problema, porque a gente é assim que começa, né? A gente precisa ter a capacidade de autoconhecimento suficiente, grande, pra gente já ser capaz de perceber aonde a gente tá errando. E o evangelho é a bússola, né? Ele é realmente o norte que deve nos guiar para esse entendimento. Mas ainda que a gente, né, não seja hoje capaz de viver o evangelho, quando a gente vê essa passagem e vê que Jesus foi lá e falou e eles simplesmente largaram tudo para segui-lo, poxa vida, dá uma vontade da gente, né, assim, se imaginar numa posição como essa e sendo capaz de largar tudo para seguir Jesus, né? Ser capaz de não pensar, não pestanejar, não pensar no trabalho, nas obrigações, na família, pensar em só servir Jesus. Eu imagino que muitas pessoas que hoje leem o Evangelho, seguem o Evangelho, buscam o entendimento do Evangelho, talvez já tenham namorado essa possibilidade, né, de realmente... Será, né? Que bom seria se eu fosse capaz de largar tudo para trabalhar com Jesus? A gente sabe que o trabalhar com Jesus hoje tem um significado muito mais abrangente. Naquela época era necessário levar a mensagem e realmente, sabe, como se fosse uma propaganda de boca a boca, levando a informação aos 4 cantos. Hoje, a informação tá num livro que a gente compra na livraria e leva para nossa casa, por exemplo. Tá na igreja, tá no centro, tá no terreiro, tá em todos os lugares.
Então, não há mais a necessidade da gente largar tudo para ir levar a boa nova. A gente tem que agora, não é mais transmitir a informação, é agir. É usar a boa nova como um roteiro de ação, de transformação, de autotransformação, de uma capacidade que a gente deva ter de olhar para dentro e se perceber como a gente é de verdade e através de uma vontade, novamente, né, a questão da vontade, uma vontade ativa, mudar comportamentos, pensamentos, formas de agir, ideias retrógradas, passadas, né, que não levam a gente a nada mais. E Pedro e André dão pra gente aqui esse exemplo, né, de terem largado tudo, simplesmente seguirem. Como eu disse, a gente não precisa hoje largar mais tudo, mas a gente tem que seguir. Tem que seguir Jesus. Não precisa seguir Jesus, não precisa ser Jesus, mas que a gente siga a ideia que Jesus trouxe, que a gente siga o amor de Jesus, que a gente coloque o amor de Jesus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ver o mundo. Não precisa ser cristão, não precisa nem ter nenhuma religião. Nenhuma religião. Não há a menor necessidade hoje em dia. Acho que a evolução da humanidade, a evolução da consciência da humanidade, o século XXI, ele nos traz justamente essa liberdade, essa possibilidade de exercitar a nossa espiritualidade do jeito que a gente bem entender. Se a gente quer juntar 3, 4, 5 religiões ao mesmo tempo, se isso está fazendo bem para você, fica à vontade. Não quero ter religião nenhuma, não tem o menor problema. Quero sim ouvir informações a respeito do fulano, do ciclano, do beltrano, né, desses avatares que vieram e trouxeram informações importantes, mas prefiro não seguir ninguém. Seguir meu coração, minha consciência. Então siga seu coração e sua consciência, como disseram os espíritos, né? Quando o Kardec faz essa pergunta, eles disseram que a lei de Deus está escrita dentro de nós, está no nosso coração, a gente precisa só ouvir. Poxa! Então assim, hoje em dia a gente tem total liberdade, a gente deve ser muito gratos por essa liberdade e realmente tomar muito cuidado com ela, para que a gente não acabe caindo de novo nas mesmas armadilhas que a gente já caiu no passado. A gente já tá farto de cair em armadilha, gente. A gente agora quer sair do buraco. A gente quer agora finalmente se ver caminhando numa trilha, num caminho, onde a gente já consegue vislumbrar a luz lá na frente, né? E por conta disso, por mais distante que esteja a luz, ela já começa a iluminar a gente de alguma forma, ainda que de forma pálida, mas ela já ilumina, porque a gente quer chegar lá, né? Então que a gente siga o exemplo de Pedro e André e não titubeie, simplesmente siga, simplesmente abra o nosso coração ao Mestre e se permita transformar pelo exemplo, pela pessoa, pelas mensagens, pelo amor de Jesus por nós, né? Bom, então vamos pedir pelas nossas águas. A gente agora entende, né, ainda mais profundamente a importância de exercer a nossa vontade. Então, conforme eu vou fazendo a oração e pedindo por elas, peçam vocês também, né, dentro do coração de vocês, na mente de vocês, na consciência de vocês, pelas águas de vocês, que vocês vão colocar para ser fluidificadas também. Exerçam o seu desejo e a sua vontade para que a gente possa
elevar essa vibração e chegar próximo àquilo que então está jorrando para nós a mancheias do Pai através da graça. Mestre amado, gratidão te damos pela sua mensagem, pelo seu evangelho, pela interpretação, pela proteção que a gente recebe nesse ambiente sempre que falamos o seu nome, que a gente possa abrir os nossos corações ainda mais, que a gente possa ter a coragem e a determinação de Pedro e de André e sigamos a sua rota, o seu caminho, não mais só porque a gente crê, diz crer no seu evangelho, porque se a pessoa está aqui assistindo, provavelmente ela crê, mas porque a gente agora vai começar a colocar em prática. Seja como for, a gente vai se esforçar para ter um pouquinho mais de paciência, para ter um pouquinho mais de tolerância, para respeitar um pouquinho mais, para segurar a língua quando ela está indo fazer aquele comentário mais ferino, para a gente realmente perceber o nosso papel no mundo e identificar em nós a capacidade que temos todos de seguir o seu evangelho e exemplificar o seu amor. Nós pedimos essa noite mais uma vez pelas nossas águas, pedimos pela sua misericórdia, Mestre amado, e pelo amor que não só vem da fonte criadora, mas toda a espiritualidade superior que vela por nós, que nos ampara, que nos guia, que nos protege, também nos enviam, que por esse amor nós tenhamos acesso nesse momento às fontes de luz e de amor e de paz e de equilíbrio e saúde que vem da espiritualidade mais superior e que as nossas águas recebam o influxo dessa energia positiva, desse amor e dessa luz, e que ao bebê-las nós possamos receber exatamente aquilo que estamos precisando no momento. Nós aproveitamos esse momento de oração para pedir pelo nosso planeta, pela natureza do nosso planeta, pelas florestas, pelos mares, pelas savanas, pelos ares, pelas águas, pelos rios e oceanos, pelos animais que nadam sob a água, pelos animais que andam sobre a terra, pelos que voam nos ares, por aqueles que vivem, aqueles seres microscópicos que vivem nos nossos corpos, que todos recebam o influxo de paz e de amor e de luz e de proteção que vem da espiritualidade superior e chega aos corações dos homens também, na esperança de que através de nós haja a proteção, o equilíbrio, a paz para todo o nosso planeta Terra e todos os seus habitantes, animados e inanimados. Que o Senhor esteja sempre conosco, Mestre amado. Muito obrigada. Que assim seja. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.